Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 11. Tendo entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, e fez-lhe uma súplica, dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico, e sofre muito. Jesus disse-lhe: Eu irei e o curarei. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Diz, porém, uma só palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou um homem sujeito a outro, tendo soldados a minhas ordens, e digo a um: vai, e ele vai, e outro: vem, e ele vem. E a meu servo: faz isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo estas palavras, admirou-se e disse para os que o seguiam: Em verdade eu vos digo, não achei fé tão grande em Israel. Digo-vos, pois, que virão muitos do Oriente e do Ocidente, e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós estamos diante de um ato de fé, diante de uma oração. O que é a oração? A gente falar com Deus. Este homem, esse centurião, diante de Jesus, ele se aproxima de Jesus, ele confia que Jesus poderia curar o seu servo, ele chega e se aproxima de Jesus e pede, faz esse pedido com todo o coração, ele coloca aos pés de Jesus, pede para que Jesus cure esse seu servo. Jesus diz: eu irei na sua casa e curarei ele. Então Jesus diz, como ele diz para nós, Jesus diz para mim e para você: o que você pedir ao Pai, em meu nome acontecerá. O que você pedir, se você pedir um pão, no teu Pai, teu Deus te dará uma pedra. Então Jesus nos diz, em outras palavras, que nós temos que pedir para Deus. E nós seremos atendidos pelo Pai. E esse homem ali, fazendo esse ato de fé, ele pede para o Senhor, para Jesus. E ali Jesus dá uma resposta para ele: eu vou na tua casa e vou curar. Mas esse homem diz uma palavra que Jesus disse: nunca vi tamanha fé. E essa palavra nós dizemos, irmãos, quando é erguida a comunhão, quando é erguido Jesus Eucarístico, que ali é a transubstanciação, como quando o sacerdote diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós respondemos o que esse homem disse. É um ato de fé. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Para a salvação. Este homem foi curado, seu servo, da enfermidade. Mas a nossa alma é curada eternamente para a eternidade naquele momento. Então aquele momento do ato de fé que nós dizemos ali na Santa Missa, irmão, é um momento único para nós também, como um ato de fé, crendo que ali era Jesus, crendo que é o Senhor que está ali, crendo que é Ele que eu vou estar comungando com o meu corpo e o corpo de Jesus, unindo numa só carne, num só sangue, num só mover. Eu estando em estado de graça, Deus adentra no meu coração, porque se eu não estiver no estado de graça, eu estou comungando a minha própria condenação, diz Paulo isso. Então que nós possamos compreender que para que tudo isso aconteça, nós temos que ter essa comunhão com o Senhor, acreditar como esse centurião, falar com Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, e expressar nossa fé dizendo: eu confio na tua palavra, o que o Senhor disser, Senhor, eu creio e eu acredito. Então, meu irmão, nesse ato de fé, tudo que nós ouvimos agora, o que o texto diz para mim? Eu coloquei assim: uma oração com fé. Então, acabamos de dizer o que o texto diz, nós acabamos de resumir. Agora, o que o texto diz para mim e para você? Que é uma oração com fé, que é o deste homem, que ele falou com todo o coração. Jesus, o nosso Senhor, ouviu e deu uma resposta para ele. Ficou curado. Você pediu com todo o teu coração, pode ir, está curado teu servo. E este homem foi e estava curado. Então, meu irmão, num ato de fé, uma oração com fé, falar com Deus. O que é orar? Você falar com Deus. E eu te convido a fazer isso agora. Fale com Deus com todo o seu coração e será atendido. Você crê? Então, a partir desse momento, nossa terceira pergunta do Leto Divino: o que me leva a dizer a Deus? Agora é com você, meu irmão. É você, Jesus. Feche teus olhos. Feche teus olhos e diga para o Senhor o que você quer dizer.
com todo o teu coração, com toda a tua alma. Diga para o Senhor o que você quer que Ele faça agora. Por isso, Senhor, neste momento, como eu já fiz aqui, um pouco antes, eu apresento a minha vida, eu apresento a minha família, te apresento, Senhor, todas as situações malignas dentro da minha casa, que tira ou afasta a tua presença de mim, afasta a tua presença da minha esposa, afasta a tua presença do meu filho, da minha filha, do Rafael, da Eduardo, da Maria Gabriela, da Alessandra, do Avelino Júnior, que sou eu. Senhor, todas as situações eu creio nesse exato momento, que uma palavra sua, meu Senhor, este mal não habita mais. O que trazia divisão, afastamento, impurezas dentro da minha casa, o Senhor vai tirar agora, Senhor, porque eu desejo. Expulsa da minha casa todas as situações malignas, meu Senhor. Levanta a tua mão, irmão, com Jesus, crendo que você está dizendo as tuas palavras para Ele. Eu creio que você que falou, você colocou teu casamento, você colocou teu filho, você colocou tua situação financeira, você que colocou a tua enfermidade. Creia que nesse exato momento essa é a resposta de Jesus para mim e para você. A tua fé te curou. A tua fé, meu irmão, diante desta palavra, olha o que Jesus diz. Vai ele e vai, e outro vem e ele vem. Jesus, ouvindo essas palavras, admirou-se e disse para os que o seguiam: em verdade, eu vos digo, não achei tão grande em Israel. Digo-vos, pois virão muitos do Oriente e Ocidente e se sentarão, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Queridos irmãos, que essa palavra vem trazer para nós uma firmeza de que Deus ouve-nos, que Deus coloca a mão poderosa e que Deus nos dá a graça de estarmos com Ele pela nossa fé. A nossa alma, a nossa salvação precisa da mão poderosa de Deus. E nós, crendo que a mão poderosa de Deus está agindo em cada situação que foi falada agora, simplesmente o ato de fé é: vá, prossegue, confiante que já aconteceu. É isso. Quando você pede para Deus e você confia, não olhe para trás, não coloque a mão no arado. Segue em frente, porque Deus já agiu nessa situação. Simples assim. A confiança em Deus é assim. Você falou, cumpriu. Deus ouviu. E a resposta é: o teu casamento que você pediu, que seu esposo voltasse para casa hoje, ele vai voltar. Você colocou a mão na sua enfermidade, num tumor, e você pediu para que tirasse esse tumor, ele já tirou. Você que pediu, minha irmã e meu irmão, para que seu filho parasse com as drogas, do nada, de repente, porque você já fez de tudo, já internou ele, já fez tudo que é coisa, ele já neste momento se enojou, tomou uma decisão, quase deu um mal-estar nele por causa desse produto que ele usou, e ele vai chegar para você e vai dizer: não quero mais. Quero mudar minha vida e eu tomei uma decisão. Algo mudou o meu coração. Querido irmão, querida irmã, muitas graças estão acontecendo nesse momento. Eu creio, Jesus, que todas essas palavras que eu disse não foram minhas, foram tuas. Porque o Senhor está agindo. Como o Senhor está agindo na minha casa. Como o Senhor já agiu na minha casa. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Qual o meu novo olhar a partir da palavra? Eu converso com Deus, com todo o meu coração. E Deus coloca a mão. Obrigado. Grande abraço. Pai nosso que